Densidade de um gás ideal. Para a gente calcular a densidade de um gás, a gente tem que saber a massa gasosa, né, a massa da amostra de gás e o volume ocupado por esse gás. E a gente pode utilizar aquela expressãozinha que já é bastante conhecida para calcular a densidade volumétrica, que é a massa dividido pelo volume. Usando também a equação de Clapeyron, produto pressão vezes volume igual a nRT, que é o número de mols, constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. E relacionando a equação de Clapeyron com essa outra expressãozinha aqui, para a gente calcular o número de mols, o número de mols é a massa da amostra gasosa dividido pela massa molar, que é uma característica do gás que você está utilizando. Lembrando que a gente está calculando essa densidade do gás ideal para um gás constituído por um único tipo de molécula. Beleza? A gente não tem mais de um tipo de molécula nessa situação. E aí a gente faz o seguinte, vamos substituir essa expressãozinha aqui dentro. Então vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar que PV é igual a massa da amostra dividido pela massa molar vezes constante vezes a temperatura. Certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, né? Se eu prestar atenção aqui, eu sei que massa dividido pelo volume vai ser a minha densidade. Então eu vou pegar esse volume aqui e vou trocar de lugar com essa expressão aqui, com esse termo da massa molar. Então o volume vai vir para cá e a massa molar vai subir. Eu vou trocar esses dois termos. Então vai ficar da seguinte forma, acompanha. P vezes a massa molar igual a massa da amostra dividido pelo volume vezes a constante vezes a temperatura. Então eu já encontrei aqui a minha relação massa sobre volume, que eu já sei que isso é a densidade. Então, só ajeitando os termos aqui, eu tenho pressão vezes a massa molar igual. Então eu vou substituir agora massa pelo volume, eu vou substituir pela densidade, vezes produto RT. Então agora eu vou isolar esse termo aqui da densidade, passando esse produto RT para o outro lado, dividindo. Então vai ficar assim, que a densidade do gás ideal será igual ao produto PM, que é pressão, vezes a massa molar, que é uma característica do gás, dividido pelo produto RT. Certo? Então, densidade do gás ideal é igual a PM dividido por RT. Encontramos aí a expressãozinha da densidade para o gás ideal. Vamos agora resolver dois exemplos. Nesse exemplo 1 nós temos, consideremos o oxigênio, o gás oxigênio, cuja massa molar é 32 gramas por mol, nas condições normais de temperatura e pressão. Sendo o valor da constante dos gases reais igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin, calcule. Primeiro, a massa específica do oxigênio na CNTP. Bom, primeiro vamos falar o que é a CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Bom, na CNTP a gente diz que a temperatura ela é igual a 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin, beleza? E a pressão é igual a 1 atm. Então, sempre que a questão falar em CNTP, você vai usar a temperatura 273 Kelvin e 1 atm de pressão. A outra coisa que ele fala aqui é a massa específica. Lembrando que a massa específica, nesse caso aqui, é a densidade do gás ideal que a gente está querendo encontrar. Beleza? É a nossa densidade que a gente vai utilizar aquela expressãozinha que a gente acabou de demonstrar, PM sobre RT. E aí a gente tem as informações que ele deu no texto da questão. A pressão é igual a 1 atm, a massa molar vai ser 32 gramas por mol, a minha constante de gases 0,082 atm litro por mol Kelvin e a minha temperatura será de 273 Kelvin, já que ele falou aí em CNTP. Se a gente fizer essa continha, a gente vai obter que a densidade desse gás aqui é 1,43 gramas por litro.
tá? Essa é a densidade ou a massa específica do gás oxigênio nas condições. Esse aqui, nas condições da CNTP, né? Então, esse aqui é o nosso item A. E o item B, ele fala o seguinte: ele quer que a gente encontre a massa de 10 litros de oxigênio nas mesmas condições, né, normais de temperatura e pressão. Aí você pensa aqui, ó, se 1 litro de gás oxigênio possui uma massa de 1,43 gramas, então você pode montar até uma regra de 3. 1 litro equivale a uma massa de 1,43 gramas. E ele quer saber, 10 litros corresponde a uma massa de quanto? Então é só você multiplicar por 10, né? Então essa massa que ele está procurando aí no item B será de 14,3 gramas. Beleza? 14,3 gramas. Esse daí é o nosso item B. Finalizamos aí o nosso primeiro exemplo. Só um detalhe aqui, ó. A unidade de densidade que a gente encontrou no item A, 1,43 gramas por litro, se a gente multiplicar aqui o numerador e o denominador por 1000, eu posso encontrar uma outra unidade para essa densidade aqui, ó. 1,43 gramas por litro ou 1,43 quilos por metro cúbico. Também eu posso deixar nessa unidade aqui. Se eu multiplicar o numerador aqui por 1000 gramas, vai ser 1 quilo. O denominador por 1000 litros. 1000 litros eu sei que eu tenho 1 metro cúbico. Então eu posso deixar dessa forma aqui, grama por litro, como eu também posso deixar nesse formato de quilogramas por metro cúbico. Vamos aí para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo nós temos, sob pressão de 1 atm e uma temperatura de 300 Kelvin, um determinado gás ele tem uma densidade de 1,6 gramas por litro. E aí ele diz, calcule a densidade desse gás sob pressão de 0,75 atm e uma temperatura de 400 Kelvin. Então vamos lá para o que ele deu de informação na questão primeiro. Vamos lá, vamos usar a expressão para a densidade do gás ideal, PM dividido por RT. E aí ele me deu o valor da pressão, 1 atm, me deu o valor da temperatura, certo? Professor, ele não me deu massa molar nem a constante, mas ele me disse que para essa pressão e essa temperatura, ele me deu esse valor de densidade. Então vamos substituir essas informações. Então quando a densidade for de 1,6 gramas por litro, e aí você tem que a pressão é 1 atm. Vou repetir aqui a massa molar, que ele não deu informação. Vou colocar aqui o valor da temperatura, que é 300. E vou repetir aqui a minha constante. Perceba que eu vou ficar com esse termo bem aqui, ó, M sobre R. Beleza? Vamos destacar esse termo. Então, vou passar o 300 para lá multiplicando. Vai ficar que M sobre R vai ser igual. Vai ser igual, então, a 480. Então, já tenho esse produto aqui, vou deixar ele bem guardadinho aqui. E agora vamos para a nova condição que ele deu na questão. E agora esse gás ele vai estar submetido a uma nova condição de pressão e temperatura. Pressão de 0,75 e uma temperatura de 400 Kelvin. E quer que a gente encontre qual é a nova densidade do gás. Se a densidade vai mudar, eu vou chamar aqui de D', tá bom? Igual a PM dividido por RT. Só que eu já sei quem é o meu quociente aqui, né? Ó, M sobre R, o meu quociente, né? Já sei. É 480. Vamos substituir essas informações aí, ó. Minha nova densidade, D', pressão 0,75 atm, vezes M dividido por RT. A temperatura vai ser de 400 Kelvin. E vou colocar aqui a minha constante dos gases. Então, meu quociente aqui, ó, M sobre R, 480, eu vou substituir bem aqui, ó. Então, como é que vai ficar? 0,75 vezes 480, tudo isso dividido por 400.
Se você fizer essa continha aqui, ó, você cancela 0 com 0 aqui, fica 48 dividido por 4 dá 12, dividido por 10 aqui dá 1,2. Se você fizer essa continha aqui, ó, 48 por 40 dá 1,2. Então vai ficar 0,75 vezes 1,2. Tudo isso vai ser igual a 9, ou melhor, 0,9 gramas por litro. Gramas por litro. Eu posso deixar desse jeito? Posso. Ou então eu posso multiplicar o numerador e o denominador por 1000. Se eu multiplicar por 1000 em cima e embaixo, vai ficar 1000 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilo, dividido por 1000 litros, que é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Então eu posso deixar dessa maneira aqui a minha densidade, a minha nova densidade do gás, ou eu também posso deixar dessa maneira aqui. Beleza?